tarde, pessoal. Eu me chamo Vitor, eu sou o monitor dessa sessão, que tem como nome Questões de Currículo do Ensino Médio e a Filosofia como componente curricular, a filosofia no ensino fundamental. Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas aos participantes, agradecemos pela disponibilidade e só retornando que a nossa chamada está sendo gravada e caso alguém se oponha ao material que seja usado, por favor, peço que sinalizem verbalmente antes de iniciar a sua apresentação e a gente informa que as gravações elas serão editadas, né, caso a pessoa não queira que seja divulgada, e depois serão disponibilizadas no YouTube. Quanto à questão da presença, a gente estará preenchendo um formulário dos participantes, né, para emitir os certificados, e a gente pede que quem está com o nome diferente da inscrição, né, porventura está com o nome do Meet diferente, por favor, que mandem no chat o seu nome completo e o e-mail, e para a gente poder realizar o controle da presença. E então, acho que podemos começar, né? O pessoal acha melhor que a gente faça o tempo corrido e depois abra para né? Todos concordam? Por mim, tudo bem. Só lembrando, são 20 minutos, né, para cada um? Isso, cerca de 20 minutos para cada pessoa. Tudo bem. Tudo bem? A gente pode seguir a ordem que nós temos aqui, Cimei, Brennan, Alex e Christian, ou vocês preferem outra ordem? Por mim, tudo bem. Beleza, então, tranquilo. A Cimei já passa a palavra para a Cimei e ela já pode dar início à sua apresentação. Está mutado, Cimei. Boa tarde, desculpa. Boa tarde a todos, né? Boa tarde Sim. com boa noite. A gente está bem que no intervalo, né? Bem no meio. Sim. Boa tarde, eu me chamo Cimei Furtado, né? Sou daqui de São Luís do Maranhão e a gente vai começar nosso diálogo da tarde, né? Eu trazendo justamente o resumo do que foi a minha dissertação, né? Nesse período do mestrado profissional aqui em São Luís. Primeiramente, antes de começar, eu queria agradecer, né, a coordenação desse evento e também a coordenação da Universidade Federal do Maranhão, mestrado profissional, a todos os professores que fazem parte do mestrado profissional, né, bem como a meu orientador, o professor José Fernandes Leite, e a professora Marie Coutrinha, a qual tenho uma estima muito grande, e a professora também, Judite Eugênia, apesar de não fazer parte do mestrado profissional, mas foi uma professora que me ajudou bastante. Também agradeço à Universidade Estadual do Maranhão, a qual faço parte, hoje em dia como tutoria. Então, também é um espaço de processo formativo ao qual desenvolvo lá. Vou começar a apresentação. Deixa eu só tentar colocar aqui, tudo bem? Tranquilo, Cimei, pode ficar à vontade. Tá tudo bem com vocês para a visualização? O tamanho da letra tá boa? Isso, tá tudo certinho. Aí, não sei se você quer colocar em tela cheia ou, se preferir, pode deixar assim que tá legível também. Geralmente eu gosto de deixar mais assim, porque justamente fica na sequência aqui, seguindo alguns passos. Aí, como eu estou em dois ambientes, vai ficar um pouquinho às vezes que eu viro, mas é com relação à apresentação. Tudo Tá, bem, então, tranquilo. assim, como eu disse para vocês, eu estou vendo o mestrado profissional, sou da primeira turma do mestrado profissional daqui da Universidade Federal do Maranhão, e aí em 2019 eu faço a conclusão do meu mestrado, apresento minha dissertação sobre o tema o reconhecimento de si em sua identificação como professor, um estudo com os professores licenciados em filosofia na rede municipal regular de São Luís do Maranhão. E aí eu tenho como orientador o professor José Fernandes Leite, que vai estar junto comigo
nesse percurso, desse trajeto aí formativo meu no mestrado, né? E durante esse processo, a gente convoca com relação ao nosso referencial teórico aí para estar compondo nossa escrita a questão do Porriquet, e nós trazemos também Antônio Nóbrega. Então, a gente traz dois pensadores contemporâneos, a qual a gente vai estar fazendo uma inter-relação com relação a esses dois pensadores que vão trazer justamente o que a gente vai estar tentando buscar enquanto categoria, que é a categoria do reconhecimento e a categoria enquanto formação de professores. Só voltando um pouquinho aqui com relação ao nosso tema, né? Quando a gente tratou a questão do reconhecimento, a gente faz um recorte aqui em São Luís, com os professores licenciados, porque a gente começou a detectar na rede municipal que tinha muitos professores de filosofia, dando aula de filosofia, sem serem licenciados em filosofia. Então, meu trabalho vai ser justamente baseado nos professores licenciados em filosofia, né? O trabalho vai ser fundamentado nisso, e justamente na rede municipal regular. Por quê? Porque eu também vou estar excluindo a questão da educação de jovens e adultos por uma questão de tempo de pesquisa. Bem como aqui em São Luís também existe uma divisão entre zona urbana e zona rural, e a gente também vai fazer esse recorte, vai trabalhar só com a zona urbana de São Luís. E aí, dentro do trabalho, né, logicamente eu tenho o sumário, não trouxe o sumário porque ele era muito extenso, a minha dissertação ela tem 189 páginas, então é um trabalho muito extenso, muito amplo, e não tinha como fazer, mas dentro da dissertação a gente traz justamente os tópicos da introdução. Eu apresento para vocês com relação à categoria de reconhecimento e docência, né, mas lembrando que a categoria de reconhecimento é baseada no reconhecimento em Porriquet, e a categoria de docência vai ser baseada na categoria de Antônio Nóbrega. A gente faz um breve percurso memorialístico com relação à filosofia, sobre essa filosofia que se inicia no Brasil. Por quê? Porque o que nós temos hoje é um resquício dessa construção histórica, né? O que nós temos hoje, quando a gente fala de formação de professores, quando a gente fala de professores de filosofia, é justamente um percurso que nós estamos traçando desde lá do período colonial até agora, dessas idas e vindas, né, desse não saber qual é o nosso lugar na educação e assim por diante. E depois a gente faz um percurso realizando o quê? Trazendo justamente o processo da narrativa dos próprios professores, né? Tanto é que a gente usa Porriquet também nesse sentido de narrar, né? Os professores vão narrar justamente o seu percurso docente e vão nos apresentar quem são dentro dessa rede municipal. E aí, alguns dados que eu trago para vocês, que aparecem dentro dessa nossa construção, né? O primeiro dado é um dado estatístico da LACEMED de 2019, onde em 2019 nós tínhamos 124 escolas na zona urbana de São Luís e 63 escolas na zona rural. Com relação à escola fundamental, né, maior, nós tínhamos 64 escolas na zona urbana e 23 na zona rural. Lembrando que, eu esqueci de mencionar para vocês, que em 2003, que a partir de 2003, com a lei 4.153, é implementada aqui em São Luís a filosofia no ensino fundamental. Então, o município de São Luís é um dos poucos municípios que existe uma lei específica que garante o ensino de filosofia na rede municipal. Tá? Então, assim, através dessa lei, nós temos, desde 2003, a disciplina de filosofia constando no componente curricular da rede. Uma outra fonte que vai aparecer, uma outra estatística que vai aparecer nesse trabalho da gente, é justamente falando que as escolas com professoras em filosofia na zona urbana e zona rural, lá em 2019, eram de 88 escolas. As escolas com professores de filosofia na zona urbana, que era o nosso foco,
eram 64 escolas que possuíam professores de filosofia na zona urbana, e escolas com licenciados em filosofia, somente 40. Então, a gente começa a olhar a distorção e começa a também tá sendo apresentados novos dados para a gente. Né? Dados esses que nós tínhamos a garantia da filosofia no ensino fundamental, mas essa garantia do componente curricular de filosofia na rede também não se fazia presente na garantia de um licenciado em filosofia na rede. E aí, alguns dados que a gente traz com relação às escolas pesquisadas, né? Eu disse para vocês que as escolas que a gente faz é a escola da zona urbana, e aqui em São Luís, o que acontece com as escolas da zona urbana? Elas são divididas por polo. Eu tenho o polo centro, eu tenho o polo Itaqui, e assim por diante, são zonas onde essas escolas são localizadas. E aí, lá nessas escolas que são localizadas, em 2019, a gente vai constatar que as escolas elas trazem os seguintes elementos, né, enquanto apresentados para a gente. Na primeira escola que a gente foi pesquisar, que foi a escola Alberto Pinheiro, né, lá tinha a turma do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano. Porém, os professores que... Desculpa. Porém, os professores que exerciam a função de professores de filosofia, né, eles eram compostos de quê? Tinha um graduado em filosofia, tinha um graduado em teologia, tinha um graduado em história. Então, aqui começa a ter um reforço com relação a esses professores que estão lá dentro dessa organização das escolas enquanto componente curricular na rede municipal de ensino. E aí isso vai se dar também, assim, em vários outros lugares que nós vamos estar percorrendo esse universo. No Polo do Anil, no Coroadinho, que são localidades aqui em São Luís, como eu falei para vocês, que são regiões que vão estar sendo inseridas essas escolas. E aí nós encontramos aqui, ó, se vocês perceberem, até graduado em psicologia, dando aula de filosofia, né? E aí nós vamos ter, também encontramos de novo aqui, ó, um graduado em pedagogia, graduado em história, e assim por diante. Então, nós vamos ter vários dados que vão estar sendo apresentados para a gente nessa pesquisa, né? Que a nossa intenção não era essa, mas esses dados vão aparecendo, porque esses dados também vão contribuir para o nosso processo de reconhecimento enquanto professores. E aqui são outras escolas que vão estar sendo colocadas também, que vai estar aparecendo dentro dessa estrutura de escrita da gente. Ao todo, eu pesquisei 2 escolas de cada polo, e com as escolas que possuíam do sexto até o nono ano, porque aí a filosofia também aqui ela é aplicada do sexto ao nono ano. E aí, como é que esse componente curricular se dá? Ele dá uma aula em cada sala. Tem uma aula no sexto, uma aula no sétimo, uma aula no oitavo e uma hora aula no nono ano. Mediante a isso, né, nosso dado geral que vai aparecer com relação a esses licenciados de filosofia nessa pesquisa, eles vão dizer que eram predominantemente, a formação deles vinham da formação da instituição pública, né, eram predominantemente do sexo feminino, eram predominantemente pardos, eram predominantemente compostos por solteiros e com predominância no serviço com relação a 2 turnos. Isso foram alguns dados gerais que a gente achou necessário para estar conhecendo quem eram esses professores da rede municipal. Com relação à formação deles, né, com relação à formação promovida, né, se tinha acontecido alguma formação em filosofia proposta pela Prefeitura de São Luís. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a filosofia está na rede municipal desde 2003, né? E a pesquisa foi feita em 2019. Então, eu também quis perceber se, dentro desse tempo, estava acontecendo realmente uma implementação desse componente curricular na instituição, porque uma coisa é implantar,
Outra coisa é como essa implementação ela está sendo realizada. E aí, né, para os dados apresentados para mim foram que todos os participantes que foram perguntados sobre essa formação continuada proposta pela CEMED, todos eles tiveram uma negativa, né, de que não, a CEMED nunca ofertou uma formação específica de filosofia para os professores que estão presentes na rede. Entretanto, né, também foi perguntado para eles se, apesar de não ter uma formação vinda da instituição, se eles também, professores, tinham essa necessidade desse processo formativo, se eles tinham essa iniciativa do processo formativo. E aí veio para a gente que 75% dos professores eles buscavam essa formação. Ou seja, eles achavam necessária essa informação não vinha da instituição, mas eles o quê? Promoviam essa formação, porque eles achavam necessário no seu processo de exercício docente, no seu exercício profissional. E aí, justamente botando na questão do próprio reconhecimento em ser professor, né? Eu fiz uma composição de perguntas, onde essas perguntas depois elas foram equiparadas, como perguntei o que era ser professor e eu perguntei sobre o que eles percebiam desse conceito de ser professor, eles conseguiu executar na sua prática. Então, uma coisa é ter um conceito sobre e outra coisa é se eu consigo exercitar esse conceito a qual eu tenho dentro da minha prática cotidiana educativa. E aí, só mostrando um exemplo para vocês, o professor 1, né, ele diz que ser professor é estimular, incentivar, tirar o máximo do aluno para que eles, né, vejam o que é capaz. E aí eu perguntei para ele se ele conseguia exercitar essa prática em sala de aula. Ele disse que não. Por quê? Porque acredito que falta recurso e parceria, principalmente com a família dos alunos. E aí eu comecei dentro do texto, né, que aí a gente vai para dentro do texto, a gente vai começar a pegar a categoria riqueriana e começar a trabalhar nisso. Por quê? Porque, de acordo com o Riquet, quando a gente fala de reconhecimento, esse reconhecimento ele não é um reconhecimento que está dentro de uma subjetividade estática. Ele vem ser um processo narrativo, ele vem ser um processo de alteridade, um processo com o outro. O reconhecer, ele precisa justamente, eu preciso me reconhecer dentro do espaço ao qual eu pertenço, assim como eu preciso também ser reconhecido nesse espaço. E aí eu comecei a fazer essa equiparação e comecei a escrever, né, trazendo esse conceito riqueriano para o texto. E aí, mediante a isso, eu tenho a gente vai ter várias colocações dos professores, a gente fazendo essas relações, ou essas distinções. E aí eu trago, né, finalizando aqui, a questão desse autorreconhecimento docente, que é justamente trazendo já a noção de Nova, porque Nova vai trabalhar a questão da adesão, da formação de professores como um autoconhecimento, né, docente. E aí ele vai trabalhar a questão da adesão, da ação e da autoconsciência, que é chamado os 3 As que ele traz. E aí eu vou estar fazendo uma relação também, assim como eu fiz com o Riquet, com a fala dos professores e o que Nova vai trazendo enquanto conceito de adesão, conceito de ação e um conceito de autoconsciência. Como, por exemplo, quando o Nova fala de adesão, ele diz que ser professor implica adesão a princípios e valores, um investimento positivo nas potencialidades das crianças e dos jovens. E aí, quando o professor me responde que, quando eu falo de autoconhecimento, ele diz sim, né, que ele possui isso, né, quando eu percebo o resultado dos meus alunos, ele justamente está confirmando esse processo de adesão que Nova vai estar trazendo na fala dele. E aí esse trabalho ele é feito dentro de um processo textual, dentro da dissertação. Do mais, eu acho que é isso, porque nosso tempo é bem curto,
E aí eu convido todos vocês a estarem lendo minha dissertação, quem tiver interesse sobre isso. Tá bom? Muito bem, ensinei, muito obrigado, parabéns. Podemos ir para o próximo. Brena, tá tudo ok? Tudo ok, sim. Boa tarde, pessoal. Pode ir. Bem, Tá com a palavra já. obrigado. Boa tarde, pessoal. Bem, meu trabalho ainda está em desenvolvimento e eu sou da última turma do Prof. Filo do núcleo FPE. E, bem, eu tenho uma responsabilidade meio grande agora de falar depois de Cirnei, porque foi muito legal a explanação dela. E, bicho, meu trabalho ainda, como eu vinha falando, ele vem em desenvolvimento e é um desenvolvimento bem a passos lentos, de certa forma, porque, enfim, períodos conturbados afetam a vida da gente de diversas maneiras. E, sobretudo, a maneira ou a faceta da minha vida que foi afetada nesse contexto foi a vida profissional. Perceptivelmente, eu sou muito jovem, então eu estou começando a vida profissional agora e consegui já engatar no mestrado profissional, saindo direto da graduação. Nesse contexto, no primeiro momento, eu estava atuando uma escola particular, uma escola cristã, e paralelamente, quando submeto o projeto e está aprovado bem, começo a pensar no que seria o esboço da minha dissertação, eu trabalhava nesse contexto, uma escola cristã, mas não era ela meu objetivo, meu objeto de pesquisa. Mas exatamente eu intencionava pesquisar o ensino de filosofia para surdos, certo? E esse ensino de filosofia para surdos a partir de uma perspectiva, de uma vertente um pouco não tão ortodoxa, que era do Simão Rodrigues, que é um filósofo latino-americano, que creio que talvez alguns de vocês conheçam pela proximidade que o Walter Corran tem com o nosso programa. Bem, Simão Rodrigues não deixa de ser minha referência principal no decorrer de todo esse processo dos quase 2 anos de curso, mas a questão de pensar o ensino de filosofia com surdos, ou para surdos, deixa de ser possível, porque durante a pandemia, logo no início dela, eu acabei saindo da escola onde estava, por demissão, e, consequentemente, mudei de cidade para buscar outro emprego. E, nesse contexto, tive que me desligar do pré-vestibular onde estava também, e, consequentemente, meus horizontes mudaram completamente. Na escola onde eu estou hoje, a gente não tem estudantes surdos, a gente não tem nada do que eu estava acostumado. Agora eu trabalho num colégio estadual, uma realidade completamente diferente, no interior, no agreste de Pernambuco, ou numa cidade muito pequena, de economia 100% agrária, ou talvez 90% agrária. E é um contexto ao qual eu não estava habituado. Embora seja natural dessa cidade, eu saí daqui logo que iniciei a faculdade e estar jogado nesse contexto foi desafiador. Especialmente porque, não satisfeito, o universo não satisfeito em me jogar para esse contexto completamente diferente, me joga para uma experiência radicalmente oposta ao que eu tinha lá. Agora eu me vejo lecionando em um presídio, no caso, uma colônia penal. E é justamente daí que vai surgir o nosso novo, ou meu novo tema de pesquisa. Bem, durante os diálogos com o meu orientador, Sérgio Ramos, conseguimos observar que meus principais interesses, ou talvez meu principal interesse, era não estudar o ensino de filosofia enquanto um elemento completamente abstrato, ou fazer um levantamento bibliográfico de qualquer temática, mas de tentar não fazer uma exegese, mas pegar o Simão Rodrigues enquanto um referencial, de fato, para pensar o contexto em que me encontro, ou para pensar aquela situação que, em todas as fases, até chegar nesse tema atual, o que parecia saltar aos olhos, aos meus e aos do meu orientador, eram justamente as possibilidades de pensar a educação segundo a perspectiva desse oprimido, ou dessa pessoa que teve sua vida ou sua vivência apagada, não só do decurso da história, mas do decurso da história do pensamento em si. Por quê? Surdos, no primeiro momento, sempre existiram.
E quantos de nós conhecemos filósofos surdos? Ou, quer dizer, quantos surdos tiveram a oportunidade de acessar o pensamento filosófico? É uma questão retórica, obviamente, porque sabemos que esse direito lhes foi tolhido. Ao longo da história da filosofia, temos, digamos, alguns pensadores que colocam o surdo enquanto um não humano, ou menos capaz de raciocinar. Paralelamente, a gente chega a esse novo contexto, onde estou imerso num presídio ou numa colônia penal, e, ironicamente, não leciono filosofia ali. Embora o contexto é o seguinte: essa colônia penal é um anexo ligado à escola estadual onde eu trabalho. E aí sim, nessa escola estadual, eu leciono filosofia. Já na colônia, eu leciono História e Geografia em turmas de educação de jovens e adultos. E bem, e aí o recorte social, os grupos, ou os grupos de pessoas, como é que eu posso dizer? O espaço amostral, por assim dizer, das minhas estudantes ou do meu corpo discente é basicamente formado por mulheres não brancas, de origem periférica, e que, não raro, tiveram pouco ou nenhum acesso à escolarização, ou à educação formal como um todo. Isso me fez traçar um paralelo com o meu objeto de pesquisa inicial. O quanto, ou analisar, na verdade, o quanto das possibilidades de conhecermos o pensamento, desse pensamento se desenvolver para esses grupos de mulheres não brancas, periféricas e que não tiveram acesso à educação formal, não tão evidente na nossa sociedade, ou pelo menos se mostram na nossa sociedade e não estão evidenciadas. Na verdade, é isso. Seria esse o ponto. A gente tem essa questão latente, essa questão que está aqui vibrando na nossa frente e a gente não consegue observá-la porque, de certa forma, o cânone da filosofia acaba naturalizando. A história do pensamento, a história da filosofia que contamos, ela é ostensivamente perpassada por um ideal ou por um conjunto de ideias centrados na colonialidade do saber. E isso, de certa forma, me instiga a pensar, sobretudo nesse contexto, porque tratamos de um ambiente extremamente rico, extremamente distinto do habitual. E talvez, por conta disso, me pareça tão forte a potência do que esse discurso que ainda, de fato, preciso conhecer, é um projeto ou um percurso de desenvolvimento. Meu Deus, é um projeto que segue em desenvolvimento e ainda engatinho. Ainda estou engatinhando, de certa forma, mas acho que, pensando justamente com o Simão Rodrigues, a possibilidade de pensar uma educação de fato libertadora, e não ironicamente trago o termo libertadora para pensar pessoas privadas em liberdade, afinal, o objetivo, ou na letra da lei, o objetivo da privação de liberdade é ressocializar, embora isso não se efetive no contexto atual, e tenhamos quase 90% de reincidência ao crime. Pensar essa libertação é, antes de qualquer outra coisa, tentar descolonizar ou decolonizar não só o currículo, mas a nossa própria prática. E isso me aparece enquanto desafio, porque... Como é que eu posso dizer? Meu Deus. Possibilidades ou formas de trazer a educação permeiam, as nossas formas de ser docente permeiam necessariamente, praticamente de maneira necessária, contextos onde temos atitudes libertadoras ou opressoras, fazendo referência ao Freire, mas essa análise crítica no decurso possibilitaria não só a transformação, talvez, dessas realidades no microcosmo, da realidade das minhas estudantes ou do meu corpo discente, mas, eventualmente, a possibilidade do filosofar ou de aproximar-se da filosofia possa vir a significar uma alteração substancial, embora isso seja
um pouco um sonho, um horizonte um pouco distante da nossa forma de compreender a realidade como um todo. Afinal, sei lá, se a nossa sociedade constrói a ideia ou a consciência coletiva de que a mulher necessariamente deve estar disposta a inúmeros sacrifícios em nome da família ou de sua prole, sobretudo. Afinal, nesse contexto específico, falar em uma família nuclear é bastante difícil, tipo, enquanto um elemento de sustentação, embora a sociedade ocidental tenha como um de seus sustentáculos a família nuclear de pai, mãe e filhos, isso é um contexto que se torna, ou uma situação que se torna um tanto nebulosa para o meu corpo discente, porque elas vêm, não raro, de famílias bastante desestruturadas. E bem, além disso, a gente está pensando num público que não é atingido pelas intervenções ou pelas propostas, pelas ideias que conhecemos do feminismo liberal, por exemplo. E o feminismo em si está longe de ser um dos meus objetos ou dos meus interesses centrais, mas, de fato, toca nessa questão. E se as outras opressões de gênero, classe e raça estão ali tão presentes, que tipo de filosofia, ou que tipo de filosofia, sobretudo, enquanto um elemento transversal, afinal eu trabalho com história e geografia, podem vir a ser interessantes e instigantes para construir conhecimento nesse contexto, sabe? De fato, algo que eu estou penando, e estou sendo bem honesto com vocês, estou sofrendo um pouco para tentar encontrar uma intervenção. O que diabos eu vou produzir a partir dessa reflexão? Porque a reflexão está me sendo muito rica. Eu estou adorando fazer, estou adorando ler, estudar e descobrir coisas sobre esse contexto, mas o que eu vou propor, o que eu vou criar, ok, a gente não precisa fazer nada exatamente novo, mas que tipo de contribuição em si a minha pesquisa traz, sabe? Ok, questionar a escrita tradicional da história do pensamento, ótimo. Mas, não sei, tenho talvez interesse de adentrar e destrinchar melhor essa questão, sobretudo sobre a ótica do Simão Rodrigues, que tem toda o seu interesse, o cerne do seu pensamento no que a gente chama de educação popular, que, de certa forma, talvez ainda se mantenha como referencial principal para minha forma de ler esse contexto. E bem, o que é que seria essa educação popular? Diferente do que a gente tem enquanto referencial principal, que é o Paulo Freire, Simão Rodrigues ele vai focar em crianças. E isso é meio irônico da minha parte, pegar um pensador que foca em crianças e aplicar, ou replicar não, pelo amor de Deus, e aplicá-lo num contexto onde trato de adultos ou pessoas já, enfim, adultas. Mas trazer o Simão Rodrigues me parece interessante porque ele traz uma categoria bastante legal para essa leitura, que seria a possibilidade de subverter o tempo. E, mas o que seria subverter o tempo? Isso o próprio Walter fala constantemente, Walter Corran, que, enfim, dialoga bastante com o Simão Rodrigues. Subverter o tempo nesse contexto seria possibilitar uma saída do tempo produtivo. No caso, reafirmar a escola enquanto ideal grego de escolé, de ambiente de ócio, mas possibilitar que esse ambiente de ócio seja atingido por todas as pessoas. E lembram que lá no início eu falava um tanto sobre minhas estudantes não terem que não vinham tendo a possibilidade de acesso à educação no tempo normal, por assim dizer, no tempo indicado, afinal, elas estão cursando a educação de jovens e adultos. E isso, muito provavelmente, tem relações diretas com sua entrada no crime, sua assunção do crime enquanto forma de sobreviver. Mas quando penso justamente na possibilidade de
suspender ou subverter o tempo produtivo, penso em possibilitar que, dentro daquele contexto onde tudo é deveras controlado e permeado por opressões e poderes coercitivos de diversas naturezas e fontes, pensar o ambiente de sala de aula ou de cela de aula enquanto uma possibilidade de sair do tempo tradicional, do tempo cronológico que a gente conhece, e adentrar num tempo onde o conhecimento possa, de fato, perpassar-se ou atravessar todas as pessoas presentes. Isso é ok, é um pouco distante, é um pouco impossível, afinal, boa parte do corpo discente está ali exclusivamente, ou quase exclusivamente, pela remissão de pena. A cada 3 dias de aula, um dia menos de pena. Mas, da mesma forma que boa parte dos nossos alunos nas escolas públicas estão ali para garantir o Bolsa Família, enfim, por fins diferentes ou distintos que não a aprendizagem, acho que, de certa forma, é o papel de um docente, de um professor, tentar brincar com a... Brincar não. Jogar, de certa forma, com os afetos e aproximar o estudante do contexto da sala de aula. Aproximar o estudante da sala de aula enquanto um ambiente de criação e de autoconhecimento, ou de reconhecimento de si, e de autoformação, na medida em que a gente atua enquanto subvertor ou questionador do status quo, partindo do pressuposto que a leitura que proponho ou que faço é decolonial. Então, se proponho a subversão ou a decolonização do próprio currículo, então minha prática não pode, de um todo, reproduzir a colonialidade, embora isso seja um desafio bastante forte, bastante intenso. E com isso concluo minha fala. Eu espero que eu tenha conseguido explanar de maneira satisfatória. Caso não, e espero que possamos discutir um pouco mais, até para tentar construir e delimitar e delinear o que é que virá a ser minha intervenção. Talvez saiam alguns insights interessantes aqui. Eu espero muito que esse ambiente me possibilite a construção ou reconstrução do que eu tenho pensado até o momento. Agradeço muito a atenção de todos. Muito bem, Brena. Parabéns por Ei, reflexão. Breno. Vitor, é você que está Sim. conduzindo a reunião? É porque nós tivemos um Isso. problema com a internet e parece que o Paulo e o Lindoaldo não entraram. Aí o Isso. Doca falou para eu entrar. Então, como você está conduzindo, eu vou perguntar para o Doca se em outra sala, de repente, pode estar precisando, tá bom? Sim, sim, tranquilo, pode ir lá. Tá bom, eu queria dar os parabéns pro Brena, tá, Brena? Acho que é muito interessante o seu trabalho. Só queria colocar uma questão assim quase draconiana para você antes de eu ir embora. Acho que serve quando nós falamos de decolonialismo. Como falar de decolonialismo em uma língua colonizada? Certo? Então, quando eu falo inglês, francês, italiano, espanhol, quando eu pego até Derrida falando da África, Camus, ou esses autores citados que são do Cone Sul, todos falando a partir de uma língua colonizada e de conceitos que, mesmo na perspectiva decolonial, são conceitos de origem colonizada, né? Mas principalmente a língua em si mesma, né? Nós temos cursos de Guarani, né? Federal de Santa Catarina, Federal do Mato Grosso do Sul, inclusive eu mesmo tenho muito interesse. Eu gostaria muito de ficar na tua sala, mas como o professor Gabriel já está conduzindo, certo? Acho que essas questões ficam para nós todos, né? Como falar de decolonialismo em uma língua colonizada? Acho que aí está É um grande foco, é um foco importante, mas a sua palestra foi muito boa, parabenizo. Alguns aqui eu já vi, lembro da Cimei, não sei se Cimei já apresentou, mas Cimei, e vejo outros mestrandos de outras ocasiões. Parabenizo a todos e parabenizo você, Virgílio, por estar conduzindo e fazendo esse trabalho, que a gente sabe que ele é extremamente importante, porque senão a gente fica naquela, aquilo que de repente fica para todos, não fica para ninguém, mas os dois tiveram problemas
de internet. Tem gente falando que está no norte que não tem internet, ou no litoral, mas é a nossa realidade, tá bom? Parabéns a todos. Eu vou perpassar por outras salas que possam estar precisando, mas parabéns mesmo, viu? E que a discussão seja muito proveitosa entre vocês e o trabalho ou que fizeram ou que estão fazendo, viu? Grande abraço. Obrigado, Alessandro. Até mais. Bom, Alex, você já está com a palavra, tudo certinho, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, tudo certinho. Perfeito. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui nessa sala, né, compartilhando essa experiência de apresentar um pouco da minha pesquisa no mestrado profissional e também ter acesso, né, às pesquisas dos colegas. O mestrado profissional é uma experiência muito rica, né, para nós que somos professores, principalmente da educação básica. Então, me apresentando, eu me chamo Alex Mesquita, eu sou do Piauí, né, moro numa cidade chamada Lagoa de São Francisco, no norte do Piauí, bem no interiorzão mesmo. Sou da primeira turma, né, 2017 a 2019, da Universidade Federal do Piauí, e já gostaria de iniciar, antes de apresentar um recorte, né, da minha pesquisa, né, falar um pouco desse contexto do início do mestrado profissional, né, que para nós que fomos aí da primeira turma, a gente teve essa tarefa nada fácil de certa forma, começar a delinear uma espécie de método, digamos assim, de construção de projetos de pesquisa no mestrado profissional em filosofia. E aqui eu queria, inclusive, mencionar, né, a contribuição valiosíssima do professor Sérgio Fonseca, né, em memória, que foi o nosso coordenador, que nos ajudou imensamente a construir justamente essa ideia, né, de intervenção filosófica, né, porque nós, durante todo esse processo do mestrado, dizíamos que estávamos trabalhando projetos de intervenção filosófica, e essa construção ela foi dolorosa, porém ela foi muito rica, e até hoje nós escolhemos esses frutos. Para nós que somos professores de filosofia, de fato foi uma contribuição muito grande. Então, eu vou apresentar aqui os meus slides, eu peço por gentileza, quando aparecer que alguém me sinalize, porque aí eu não vou mais conseguir vê-los, ok? Sim, tranquilo. Aí, tá certinho. Pronto. Então, como eu falei, eu vou apresentar um recorte, né, na verdade, da minha pesquisa, da minha dissertação, que aborda a teoria do John Rawls, né, a justiça como equidade segundo Rawls, uma proposta para o ensino de filosofia, que é justamente essa tentativa de se apropriar, né, de um arcabouço filosófico, né, já que essa é a intenção da intervenção filosófica, na nossa perspectiva, e transpor isso para uma metodologia de ensino de filosofia, né? E mais uma observação. Apesar de a gente estar aqui nesse eixo do ensino fundamental, a minha pesquisa ela foi desenvolvida no ensino médio, tá? Eu tive como orientadora a professora doutora Elnora Gondim, né? E no início, quando ela me apresenta John Rawls, né, para trabalhar essa perspectiva de uma metodologia para o ensino de filosofia, né, e a gente tem aquele espanto, né, porque a gente tem o hábito de estudar um filósofo como Rawls, uma perspectiva, né, de uma teoria política, de questões éticas, e aí como a gente vai abordar isso, transpor, na verdade, isso para uma metodologia, né, de ensino de filosofia. E durante esse processo, né, de construção, de escrita, de pesquisa e de vivência desse processo, a gente vai percebendo como é que isso realmente pode ser possível, né? Então, ao final do mestrado, eu pude perceber realmente
com a filosofia, eu já tinha essa compreensão do como a filosofia ela era abrangente, né? Mas isso foi ampliado, assim, em uma escala muito maior, né? Eu sempre gostei de trabalhar, de pesquisar a questão do ensino de filosofia, desde a graduação até a especialização, e o mestrado profissional foi, assim, algo incrível que aconteceu, e eu sou muito feliz, muito grato, né, a essa oportunidade, muito satisfeito em ter cursado esse programa, assim, que para mim, como professor, foi muito enriquecedor. Bom, então, assim, nesse recorte, né, eu gostaria de iniciar justamente com essa introdução para situar um pouco, né, da situação da filosofia, que é de conhecimento de todos nós, já foi até um pouco abordado lá na primeira apresentação, né, esse contexto da filosofia, a inserção, reinserção, toda a luta para manter a filosofia no currículo, de ter essa reafirmação sempre do lugar da filosofia, né? Bom, então, no que diz respeito à filosofia como uma forma de educação para a cidadania, observa-se certa ênfase dada a essa disciplina. Ou seja, a impressão é que esse objetivo é mais evidente quando se trata desse ensino específico do que em outras áreas, né, do que em outros componentes curriculares. Como se pode notar nas descrições encontradas em documentos oficiais, tal qual as que estão escritas nas OCNs. Então, aqui, justamente para provocar essa discussão, né, desse caráter que é dado à filosofia, de um saber que tem esse objetivo de libertar o pensamento, de educar para a cidadania, mas que, na prática, nós percebemos que essas condições, muitas vezes, elas não são dadas, né? E aí surgem essas problemáticas, né, que vão nortear muito da pesquisa. Ao nos determos numa análise que busque compreender, a partir da experiência docente, como se configura o ensino de filosofia no ensino médio, chegaremos à visão de que existem problemas nesse processo, né? Logicamente. Pois é atribuída à filosofia o caráter de um saber libertador, formador de indivíduos capazes de desempenhar um papel transformador na sociedade e responsável pela cidadania. Todavia, não fica claro de que formas isso pode vir a ocorrer, né? Como esse processo educativo atingirá tais objetivos, nem quais as possíveis mediações metodológicas necessárias para tal feito. Então, mais uma vez, coloca-se muito a filosofia como uma disciplina, principalmente no ensino médio, né, que tem esse objetivo de educar para a cidadania, mas não se diz como chegar a isso, ou que cidadania é essa, por exemplo, né, que se quer atingir. E aí o objetivo central da pesquisa, do trabalho, né, e da intervenção filosófica foi propor a aplicação do método do equilíbrio reflexivo, né, na perspectiva de John Rawls, nas aulas de filosofia, com o intuito de demonstrar que essa é uma metodologia possível para que sejam desenvolvidos nos estudantes elementos necessários à prática cidadã e que, a partir das contribuições teóricas da própria filosofia, existe a possibilidade de se chegar a desenvolver estratégias para este ensino. E aqui eu vou trazer, né, de forma mais objetiva, um pouco, né, do primeiro capítulo da dissertação, que vai tratar justamente dessa fundamentação teórica, né, da teoria do John Rawls, da justiça como equidade, principalmente de uma teoria da justiça, né, de TJ, ALP, que é o liberalismo político, nessas obras, dentro desse recorte na teoria do Rawls, justamente para fundamentar e para que a gente possa compreender o que nós queremos com esta metodologia, né? De que forma isso pode vir a acontecer. Bom, a obra Teoria da Justiça, de John Rawls, publicada em 1971, o filósofo apresenta uma ideia de justiça que se aplica à sociedade como alternativa ao modelo utilitarista, que não contemplava nem respeitava a inviolabilidade de cada indivíduo. Para tanto, o filósofo se deteve em estabelecer de forma sistemática a maneira pela qual os indivíduos de um corpo social poderiam agir de modo a criarem uma sociedade justa, e essa proposta, como nós sabemos, foi denominada de justiça como equidade. E aí, ao longo dessa fundamentação, a gente aborda
esses conceitos, né, que estão dentro da teoria do Rawls, né, os princípios de justiça, a posição original, o equilíbrio reflexivo, que aí vai ser o cerne dessa proposta, né, que eu vou abordar um pouco mais para frente, a ideia de autonomia política, consenso sobreposto e razão pública. Então, todos esses conceitos estão descritos na dissertação. Pela questão do tempo, não vou me deter, né, em abordá-los, cada um, mas a proposta, de fato, se centra no método do equilíbrio reflexivo. Mas, só para a gente ter uma melhor noção a respeito dessa compreensão, dessa proposta, né, trago aqui a questão da razão pública, né, que o Rawls ele nos apresenta, onde ele fala que a razão pública dá aos cidadãos a oportunidade de colocar-se como agentes de indagação pública, acrescida de liberdade, assim que se expressam os valores políticos dessa razão, além de se incluírem virtudes políticas como a razoabilidade, né, a disposição para respeitar o dever moral, de civilidade, os quais, enquanto virtudes dos cidadãos, ajudam a tornar possível a discussão pública refletida sobre questões políticas. Então, nesse conceito que eu trago, né, do Rawls, ele já direciona justamente em uma dos resultados, digamos assim, que nós queremos atingir, nós queremos desenvolver, digamos, a partir das aulas de filosofia em relação aos estudantes. Nesse segundo capítulo, né, a gente vai descrever um pouco dessa proposta metodológica, né, falando um pouco do ensino de filosofia, e a partir disso chegando justamente a essa ideia de uma metodologia de ensino pautada na teoria do Rawls, né? A gente sabe, né, que os reveses que interferem no ensino de filosofia, e a gente pode citar carga horária reduzida, carência de materiais didáticos apropriados, como foi mencionado anteriormente pela colega, profissionais formados na área, né, profissionais que não são formados na área, mas que lecionam a disciplina, né, entre outras questões. Tudo isso dificulta a construção de metodologias que atinjam os objetivos da filosofia para o ensino médio, mesmo havendo as indicações nos documentos oficiais. Nós temos essas indicações, essas diretrizes, porém, na prática, nós vemos que elas não são efetivadas, elas não acontecem, né? E aí eu trago a ideia de equilíbrio reflexivo amplo, né? Lembrando, colocando, na verdade, né, essa especificação, né, da teoria rawlsiana, a gente vai trabalhar aqui o equilíbrio reflexivo que se caracteriza como amplo, e aí eu utilizo essa abreviação ER amplo, ok? E aí quem for depois pegar a dissertação na íntegra para ler vai encontrar sempre essa abreviação, tá? E aí o Rawls diz o seguinte: entendemos por equilíbrio reflexivo amplo, né, ainda no caso de uma pessoa, que ele exemplifica na sua obra, o equilíbrio reflexivo alcançado quando alguém considerou cuidadosamente outras concepções de justiça e a força dos vários argumentos que as sustentam. Mais exatamente, essa pessoa considerou as principais concepções de justiça política encontradas em nossa tradição filosófica e pesou a força das diversas razões filosóficas e não filosóficas que as sustentam. É por isso que a gente chama de equilíbrio reflexivo amplo, porque como nós vamos ver na proposta metodológica em si, né, ele tem de fato uma abrangência maior, esse método. E aqui a gente tem justamente, digamos assim, o coração da proposta, né, o cerne da proposta, que são os passos do equilíbrio reflexivo amplo a serem aplicados, digamos assim, no ensino de filosofia na prática, né? Então, a gente descreve esses 4 passos, né? O primeiro deles é considerar os juízos não ponderados, né? E isso é trabalhado com os alunos em sala de aula, a partir de conteúdos, como a gente vai ver também um pouco mais para frente. O segundo passo seria identificar de forma preliminar os pontos fixos provisórios. Em seguida, buscar considerações gerais que expliquem os pontos fixos provisórios e, por fim, ponderar os juízos em meio aos conflitos existentes. Como isso é trabalhado em sala de aula, né? De que forma? Então, a gente tem esse passo a passo, podemos dizer assim, né? Inicialmente,
a apresentação de um conteúdo específico de filosofia, né, dentro de um planejamento curricular comum, como nós professores estamos habituados, o desenvolvimento da aula, né, de acordo com esse planejamento pré-estabelecido. Foi necessário também, né, para um melhor desenvolvimento dessa metodologia, o registro dos questionamentos e afirmações feitos pelos alunos em um instrumental específico, em uma ficha, né? Para que fosse feito esse acompanhamento, né, para que pudesse realmente se constatar, né, não gosto desse termo constatar, mas seria nesse sentido. Se os alunos realmente estavam dando a resposta à metodologia que estava sendo proposta, né? E, por fim, a aplicação dos passos do equilíbrio reflexivo amplo, esses que eu mostrei anteriormente. E aí nós chegamos, de fato, na intervenção filosófica, em como isso é aplicado, qual a metodologia, qual a avaliação que é feita, de que forma nós realizamos essa intervenção. Bom, para auxiliar no desenvolvimento dessa pesquisa, né, foi utilizado os aspectos da pesquisa-ação, né, porque entendeu-se que essa pesquisa ela tem elementos que auxiliariam justamente no desenvolvimento da intervenção filosófica e também na sua avaliação após a aplicação da metodologia, né? Então, observa-se que a metodologia da pesquisação também compartilha do pressuposto de participação conjunta entre pesquisador e participantes. A participação do sujeito é condição necessária para a sua aplicação, né, logicamente, estamos trabalhando metodologia de ensino de filosofia, sendo que o sujeito consiste tanto dos participantes quanto dos pesquisadores. E um outro aspecto interessante, né, que nós vimos que seria necessário, seria traçar um perfil do público-alvo, né? Porque, assim, nós trabalhamos justamente com a questão dos juízos desses alunos, né? As considerações que eles traziam e depois construíam em sala de aula, ou reconstruíam, enfim. Então, se a gente vai trabalhar com conhecimentos que esse público já tem, né, com esse conhecimento prévio, é interessante conhecer o perfil desse público-alvo, né? Então, eram alunos na época, né? Alunos de uma cidade, né, de uma cidade agrária, em sua maioria, do interior do Piauí, mas que a gente tinha alunos da zona urbana, da zona rural, que, de certa forma, fazer com que esse público fosse também heterogêneo, né? Por mais que a cidade tenha toda uma cultura muito própria, né, e muito única, ainda assim, até mesmo pela questão da tecnologia, da informação, esse público ele era heterogêneo, então é interessante conhecer, né, qual é o perfil desse público-alvo para poder trabalhar esses passos de acordo com a proposta metodológica, né? E isso ajudou bastante. E, então, a execução das ações de intervenção, como foram realizadas essas ações, né? Então, a intervenção em sala de aula aconteceu tendo como base um planejamento, contendo 2 conteúdos, né, escolhidos para o trabalho, que se desdobraram no total de 6 aulas. Então, a gente tem aqui essas 2 unidades, onde foram trabalhados esses conteúdos, né, nesse eixo natureza e cultura, sociedade, indivíduo e liberdade. E a partir dessas aulas, desses objetos do conhecimento que a gente tem em cada uma delas, foram se desenvolvendo essas aulas com base nessa proposta metodológica e nessa aplicação dos 4 passos do equilíbrio reflexivo amplo. Aqui a gente tem um exemplo, né, básico de uma estrutura, né, de um planejamento, de uma dessas aulas, onde a gente tem os objetivos, né, o conteúdo, que a gente chama de objeto do conhecimento agora, né, com mais insistência, né, digamos assim, atividades e os recursos didáticos. Então, um planejamento curricular comum, como os professores estão habituados, né. E como foi que nós avaliamos essa ação de intervenção, né? Fizemos essa aplicação do método e como foi que nós realizamos essa avaliação. Então, a gente utilizou como pontos norteadores, né, esses aspectos da pesquisação, para que a gente pudesse construir esse processo avaliativo. Então, nós
partimos dos pontos estratégicos, né, da metodologia, capacidade de mobilização, continuidade do projeto, participação, efetividade das atividades de formação, conhecimento e informação. Então, com base todos esses aspectos, né, que a pesquisação nos dá, foi estruturada a avaliação dessa intervenção, né? E aqui eu trago, né, algumas falas, né, dos alunos, de alguns desses alunos, né, desses estudantes, com base, né, num questionário que foi aplicado, justamente para ter um pouco dessa percepção, né, não naquele sentido positivista, mas sim de realmente ter um pouco desse retorno, né? Então, a gente tem aqui algumas dessas falas, né, na íntegra vocês podem encontrar no texto, né, na dissertação. E aí o aluno 1 diz, por exemplo, né, achei muito interessante quando o professor fez a gente parar para observar algumas afirmações que a gente fizemos, isso aqui está na linguagem dos alunos, tá? E depois refletir mais sobre elas para saber se o que a gente dizia tinha sentido ou não. O próximo diz, um diferencial das aulas foi que o professor não precisou ficar falando sozinho, pois nós também tínhamos nosso espaço para falar, né? São questões bem simples, mas que para os alunos faz um diferencial muito grande, né? O aluno 8 diz, agora nós temos uma forma de não aceitar tudo que ouvimos ou lemos da forma como é, e também vamos ter mais cuidado quando fizermos alguma afirmação. O próximo, não sei se em meu dia a dia conseguirei fazer as reflexões do jeito que foi feito na aula, mas de agora em diante vou parar para analisar melhor o que penso e o que escuto das outras pessoas para tentar fazer algo parecido. E, por fim, o aluno 10 diz, agora está mais claro que o pensamento filosófico tem um diferencial e que ele pode nos ajudar em nosso cotidiano, né? E, por fim, né, como conclusão, nós entendemos que está claro que o desenvolvimento do presente estudo possibilitou a existência de um ambiente propício para a transformação, tanto no processo de ensino em questão, né, quanto do contexto social no qual os alunos estão inseridos, pois eles têm contato com conhecimentos e experiências que os conduzem a atitudes filosóficas necessárias para tal. Além disso, permitiu que fosse realizado um movimento analítico relacionado à configuração do ensino de filosofia no nível médio e como isso reverbera na educação dos discentes. E, finalmente, apresentou uma mediação metodológica que carrega em si a capacidade para conseguir chegar a objetivos especialmente ligados à filosofia com a ideia de uma educação para a cidadania. E aqui a gente tem algumas das referências utilizadas, né, na pesquisa. E é isso. Muito obrigado pela atenção e estou aberto ao diálogo. Muito bem, Alex, parabéns, boa reflexão. E nós já podemos ir para o último, que é o Christian. Ele já está com a palavra, já está tudo certinho, né? Ok, então, boa noite a todos. A minha voz se faz audível para todo mundo? Sim, tranquilo. Ok, então, primeiramente queria agradecer pelo espaço, falar aqui da emoção, eu estar vendo as apresentações do Breno, da Cimei e do Alex, e a riqueza, né, a diferenciação linguística de cada um, devido à questão regional. Eu estou em São Paulo, sou da Federal de São Carlos, e essa riqueza linguística me faz ter a esperança de ver a filosofia nos 4 pontos do nosso país em um tempo tão necessário de luta em prol da nossa amada filosofia. Eu irei falar, inicialmente, sobre aspectos que engloba a existência, a angústia kierkegaardiana, considerações acerca das temáticas existenciais na sala de aula. A indagação primeira é como desenvolver um cidadão crítico, autocrítico, criativo e autônomo a partir do pensar bem ou pensar reflexivo. Todos nós sabemos que a promulgação em 20 de dezembro de 96 da EBDB traz o estudo da filosofia com considerável fortalecimento. Diz isso até pois a importância dos conteúdos
de filosofia é extremamente importante na formação integral da pessoa humana, e isso foi reconhecido na LDB. A própria LDB, ela prevê como finalidade do ensino de filosofia a preparação para o exercício crítico e autônomo da cidadania. Ainda, segundo os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o que se espera da escola é que a mesma desenvolva cidadãos críticos e autônomos, e não indivíduos passivos que aceitam as propostas de ensino cegamente, sem aquela imprescindível visão crítica. Propostas essas que muitas vezes são baseadas em suas várias áreas do conhecimento, oferecidas de maneiras prontas e acabadas, estabelecidas pela sociedade e pela cultura formativa do local em que se vive. O filósofo norte-americano Lippmann, ele defendia que, já na segunda metade do século XX, a necessidade de manter vivo em crianças e jovens o interesse pelas temáticas filosóficas, a criação de referências e de valores humanos importantes, como a verdade, o significado e a comunidade. Valores que, articulados e expressivos, podem desenvolver o pensar reflexivo. Eu cito até o próprio filósofo norte-americano, quando em 95 ele escreveu: a filosofia desperta a admiração e capta a nossa atenção, interroga-nos insistentemente, exigindo uma explicação sobre todos os temas estudados, seja em qual for a disciplina. Para que a filosofia contribua com a formação ética e política na vida dos estudantes, enquanto cidadãos, faz-se necessário que haja um planejamento bem elaborado de propostas concretas para serem desenvolvidas no seu ensino, que sejam propostas construtivas em seus conteúdos teóricos e criativos na sua prática, pensando, ensinando e praticando com o envolvimento dos próprios discentes. Neste sentido, sabendo que há algo em comum entre o jovem e os filósofos, esse algo em comum é aquela capacidade de se maravilhar, de se espantar com o mundo. Nós trazemos nesta apresentação uma fala que busca defender a importância na sala de aula do texto do filósofo Søren Kierkegaard. Esse texto é o conceito de angústia, bem como o impacto causado na visão do dia a dia dos alunos quando estes descobrem, através do texto kierkegaardiano, o tema que é essencial para um prelúdio seguro à teoria existencialista e a tensão que está a ela atrelada. Essa tensão, esse prelúdio é angústia. Vale enfatizar que o presente tema que nós iremos tratar e que é magistralmente trabalhado pelo Kierkegaard é um alicerce primordial para a compreensão do homem contemporâneo e o entendimento dessa subjetividade do século XX e XXI. A originalidade com que o Kierkegaard trata a existência e as tensões inerentes a ela o coloca entre os grandes pensadores que interpretaram plenamente as problemáticas existenciais. Assim sendo, partimos de duas vertentes que originam esse desassossego existencial e que são analisadas pioneiramente pelo filósofo dinamarquês. Essas duas vertentes é o possível e o desejo. Como essa temática é muito atraente para os estudantes, talvez pela identificação que eles tenham com as premissas do conceito de angústia, há de se pensar na relação entre o desejo e o possível, que rondam as escolhas existenciais e a finitude do tempo, essa clausura existencial, baseando-nos na teoria kierkegaardiana, na qual a existência é viver a finitude humana confrontada com o possível, e como os estudantes lidam ao perceberem essa dinâmica do pensamento do Kierkegaard, associando-o ao seu viver e permitindo, assim, uma introdução em um pensamento mais filosófico, crítico,
questionador de si mesmo. É bom lembrar aqui, esse nosso plano, ele é focado, ainda que a temática da sessão seja o ensino fundamental, ele é mais focado para o ensino médio. Voltando então aqui, podemos citar, por exemplo, Hamlet, com os grandes versos que foram imortalizados na nossa cultura. Ser ou não ser? Essa é toda a questão. Se é mais nobre em mente suportar dardos e flechas de ultrajante sina, ou tomar armas contra um mar de angústias. Esses versos trazem em suas entrelinhas o possível e a liberdade de escolher, fenômeno que são companheiros na vida cotidiana de todos os indivíduos e temática sempre presente na filosofia kierkegaardiana. Observando mais de perto, temos em Kierkegaard a existência humana calcada na finitude. Essa limitação, quando posta diante da infinidade de possibilidades que surgem a todo instante para o indivíduo, se depara com uma tensão paralisante. Essa problemática surge diante do ser, revelando o dramático presente na limitação da existência, a incerteza presente nas decisões e o cego desejo de querer abarcar todos os possíveis no aqui e agora, na sensação de aniquilamento, a busca por uma verdade para a vida. Nesse sentido, por exemplo, em sala de aula, quando eu estou trabalhando o tema do Kierkegaard, há uma cena, há uma imagem que pode contextualizar, como temos aqui colegas assim do Maranhão, por exemplo, cidades de região litorânea, São Luís, por exemplo, eu pego o exemplo de um surfista em pleno oceano com várias e várias ondas, infinitas ondas, uma atrás da outra. Ele quer todas aquelas ondas para surfar, mas ele, devido à finitude do seu corpo e do tempo, ele só pode surfar uma onda. A escolha da onda cabe a ele. Pode ser a melhor onda da vida dele, ou pode ser aquela onda que ele sofrerá uma queda e sairá constrangido do mar. A escolha cabe apenas ao indivíduo. E isso, levado em uma instância kierkegaardiana, é a grande tensão da escolha diante das eternas possibilidades da existência. Uma observação decorrente das reflexões sobre as aulas que abordam o pensamento kierkegaardiano e, por conseguinte, os temas existenciais, é a necessidade de se pensar sobre a importância do conceito de angústia. Kierkegaard, ele pensa a posição do indivíduo diante da existência. O existir autêntico é concebido por ele como um momento dramático, uma tensão entre a liberdade e o determinismo, entre a obrigação moral e a falta da mesma, a necessidade e a contingência, em suma, o mistério que é o indivíduo. Seguindo essas concepções preliminares, temos a angústia como o primordial problema. E é essa angústia que, de certa forma, vivida pelo estudante no ensino médio, que, mergulhado em um mundo veloz e na iminência do término do ciclo da educação básica, é levado a indagações. E essas indagações a gente está vivendo agora, nós professores, com alunos do terceiro ano do ensino médio, que diante de um período pandêmico se pergunta, e agora? Qual caminho seguir? No pensamento do Kierkegaard, há uma incansável busca que precipita o indivíduo na dualidade do viver ou morrer por uma ideia. Há uma imagem que o professor Charles Leblanc ele usa, que é bem interessante. Essa dúvida, essa tensão pode ser equiparada a um soldado que, antes de ir para a guerra, dá várias voltas sobre o túmulo para saber se vai ou não para essa guerra. O ser humano ele é obrigado à escolha. Essa forma imperativa de decisão se dá o tempo todo. O indivíduo tem consciência plena de que a escolha carrega
o certo ou o errado, a felicidade ou a tristeza, o amor ou o ódio. Isso porque o possível está presente nas escolhas. Nesse embate, o indivíduo depara-se com algo que o faz tremer, uma tensão que é a grande preocupação na sua vida e a qual o Kierkegaard tratou como magistratura. Valemos um pouco agora sobre a questão do desejo no Kierkegaard. Para trabalhar o desejo, a gente tem como um grande interesse, ou melhor dizendo, grande instrumento, a literatura espanhola, com a figura do Dom Juan del Marco. Inclusive, nós temos um filme, Dom Juan, estrelado pelo Johnny Depp e pelo Marlon Brando, que traz um pouco essa ideia do desejo que o Kierkegaard trabalha. O texto do Kierkegaard, Diários de um Sedutor, também traz uma linguagem muito acessível para a sala de aula. E é bem interessante porque o jovem, o adolescente, naquele furor de hormônios, ele se identifica logo com essa questão do desejo, do imediatismo, da necessidade de se viver o aqui e o agora, aproveitar o dia, o carpe diem. Da mesma forma que a gente falou da possibilidade, então nós podemos pensar uma outra face da angústia, e que é um mundo que convoca, esse nosso mundo convoca a ostentação. E na cultura do jovem, a ostentação está presente também, quer seja pela via musical, quando a gente vê os clipes musicais muito consumidos pelos jovens, a gente vê essa cultura da ostentação, através de uma cultura de prazeres imediatos, ainda que esses prazeres, eles escapam das mãos desse jovem consoante uma fumaça. E por isso se faz urgente a gente debater com esse jovem, esse indivíduo movido pelo desejo, pelo prazer. Em Kierkegaard, esse prazer é o prazer de seduzir, é pela ironia de deixar suspensa a decisão sobre qual escolha fazer. Ele tem um espírito que não consegue se movimentar, mas com a faculdade da visão. O espírito do desejo é forte, mas é cego. E é carregado, o espírito do desejo, ele é cego, ele não enxerga, mas é forte. E carrega nos ombros a nossa alma racional que enxerga, o nosso pensamento que enxerga. De nada adianta a nossa razão enxergar se nos ombros somos carregados pelo desejo forte e cego. O indivíduo traz consigo uma incessante busca de satisfação dos desejos que termina por deixar a alma à deriva, conforme um anal no turbilhão. A vivência está no instante. Entretanto, o limite que o tempo impõe é superior ao seu desejo, e ele, dominado pelo querer de tudo usufruir, percebe que os prazeres são repetitivos, são breves demais, e a sua durabilidade é consoante o tempo de vida dos milésimos de segundo. O indivíduo ele sofre a brevidade dos dias diante da infinidade dos desejos que o faz movimentar. Por isso, ele se precipita na angústia, que é um resumo da vida baseado nesse breve desejo. Eu estou preocupado também com a questão do tempo, já percebo que já são 7h30, então eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que nós possamos ainda dar tempo para as falas dos participantes. Então, assim a gente fortifica o objetivo da minha presente comunicação, que é abordar o impacto do pensamento kierkegaardiano sobre os estudantes da educação básica, mais precisamente quando eles passam a esmiuçar o instigante pensamento do filósofo dinamarquês, que vai falar de maneira magistral, repito, sobre a angústia, caracterizando a expressão especial diante do possível e do desejo presente nas esferas da existência. Urge também entender como os estudantes lidam com a compreensão da angústia kierkegaardiana, contextualizando-a com a gama de possibilidades que se abrem em suas vidas no momento marcado pelo encerramento do ciclo básico de ensino. É primordial, defendo eu na minha apresentação,
explanar a análise da influência desse sentimento de objeto indeterminado, que é a angústia, na obra kierkegaardiana e o acompanhamento da reflexão dos estudantes sobre este sentimento neles. Com isso, creio eu, a gente oferece a eles instrumentos para estar mais sólido naquele momento tenso da existência em que eles são levados a escolher, a partir do momento que se desmorona os muros escolares e o mundo lá fora exige deles a obrigação da escolha. Feito isso, agradeço pelo espaço. Eu creio que eu vou estar dando espaço aí para a gente poder conversar. Fui muito sucinto para poder dar esse espaço. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Christian. Boa reflexão, parabéns. E agora nós já encerramos as apresentações e podemos abrir o espaço para debate, né? Então, vocês podem ficar à vontade, eu não sei qual que é a ordem que vocês preferem seguir a apresentação ou de forma livre, né? Podem ficar à vontade para iniciar e fazer o debate. Nós temos até por volta das 8 para realizar isso. Bastante tempinho. Pode falar, Sinei. Oi, parabéns a todos. Alex, eu fiquei muito curiosa com sua pesquisa. Muito. Nossa, eu fiquei aqui imaginando tudo que tu estava falando. Achei uma pesquisa muito boa. Mas só me tira alguma dúvida com relação à aplicabilidade. Tu usaste uma sala de aula, uma turma, um ano específico, né? Aí tu falou que os meninos eram zona urbana e zona rural, que eu entendi, né? Aí foi uma aplicação em duas escolas distintas, porque aqui em São Luís, pela experiência que eu tenho, aqui em São Luís nós temos escolas, né, urbana e escola rural. Então, essas dúvidas ficaram comigo com relação aos dados que eu fiquei pensando. Ok. Primeiramente, fico muito feliz pelo interesse, né? A gente fica até assim um pouquinho com o ego inflado. Mas, assim, então, por isso que eu até mencionei a questão de traçar esse perfil do público, né? Que é interessante. Então, contextualizando, né? A escola onde eu pesquisei, que é a escola onde eu leciono, ela é a única escola de ensino médio que atende toda a cidade. É uma cidade muito pequenininha, de pouco mais de 6 mil habitantes. Então, ela atende todos os alunos, né, que se matriculam no ensino médio. Por isso que eu falei que a pesquisa ela foi feita com esse público bem heterogêneo, porque a gente tem tanto os alunos que são da zona urbana, né, e toda a zona rural também é público atendido nessa escola. Eu trabalhei especificamente a aplicação do método na terceira série, né, do ensino médio. Trabalhei com duas turmas, né, porque até mesmo para ver, para ter uma dimensão maior do impacto que isso teria, porque talvez se eu tivesse trabalhado só em uma turma, eu não conseguiria ter uma visão mais abrangente, né? Então, eu trabalhei nessas duas turmas de terceira série, que ambas tinham essa heterogeneidade no público. Parabéns, viu? Maria, eu fiquei muito, muito. Eu, um amigo meu, ficamos muito interessados na sua pesquisa. Obrigado. Muito feliz. Pode falar, Ibiel. Pois é, eu estava conversando exatamente com o Simei sobre a tua pesquisa, cara. É muito boa mesmo, cara. Meus parabéns mesmo aí para ti. Deve ter sido bem tranquilo a questão da aplicabilidade, né? Então, o retorno que você teve, pelo que você estava colocando, foi bem legal mesmo, né? Agora, sobre o Brenan, eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre a aplicabilidade da pesquisa dele. Na verdade, não ficou muito claro para mim. Aí, se ele pudesse falar um pouco mais sobre a questão de como ele aplicou, ou se vai aplicar ainda, não entendi direito, é isso que ele estava colocando. Pode ser, Brenan? Claro, posso sim. Inclusive, vou
antes de te responder, eu vou responder o comentário que o Alessandro fez anteriormente. E, bem, ele falava e eu ficava, filho de uma égua. Desculpa, não é xingamento, não, é uma expressão que a gente usa aqui em Pernambuco, tá? Porque é justamente um dos pontos que ficou em aberto. Na primeira proposta de pesquisa, isso estava muito bem definido, porque eu tratava de surdez, então a língua brasileira de sinais é uma língua brasileira. Embora ela tenha alguma referência ao português, ela é uma língua que só se fala no Brasil. Então é uma língua que, de certa forma, me parece fugir das estruturas coloniais, embora tenha referência ao português e seja, até certo ponto, baseado na língua de sinais francesa. Mas quando eu trago isso para esse contexto atual, eu realmente ainda fico meio perdido. Eu não sei em que medida tratar de dialetos, tipo, os dialetos utilizados pelos grupos sociais em que aquelas pessoas se incluem, possa ser uma possibilidade de descolonizar a língua ou a linguagem, mas, enfim, eu estou meio perdido ainda nesse contexto, confesso. E sobre o que o Ediel pergunta, eu, de fato, Ediel, ainda não consigo delimitar os níveis ou a aplicabilidade dessa intervenção. Eu não consigo, embora já esteja no momento de realizá-la, eu ainda não consigo estruturar muito bem a maneira pela qual ela se dará. De fato, ainda fico te devendo uma resposta mais sólida sobre essa questão. Peço até desculpas por conta disso. Mas aí, no caso, por exemplo, no projeto de pesquisa, tu já delimitou mais ou menos o que tu ia fazer, certo? Ou não está muito claro também no projeto de pesquisa? Então, ainda não sei em que medida ou até que ponto está claro, porque eu mudei a proposta de pesquisa, a gente optou por mudar após uma alteração já no projeto de pesquisa inicial. Sabe que a gente tem o primeiro semestre para alterar o projeto de pesquisa e reestruturar. Após esse primeiro semestre, mordi a língua. Após esse primeiro semestre, foi que eu realmente mudei de contexto. Então, durante o primeiro semestre do curso, ou do desenvolvimento desse projeto, eu estava sem atuar em sala de aula. E aí, acabou que eu voltei à sala de aula no meio desse ano, que foi justamente no período já escrita. E aí eu caí meio de paraquedas nessa realidade e, de fato, não consegui estruturar com calma, de maneira bem detida, um projeto, sabe? Realmente está sendo uma pesquisa ou um desenvolvimento, enfim, meio ao Deus dará, de certa forma. Brena, eu acredito, e assim, no que eu percebo, eu acho que falta tu encontrar um parceiro para dialogar com o Rodrigues, com esse referencial que tu traz. Por que eu te digo isso? Porque eu senti essa dificuldade lá na minha pesquisa. Porque aí na minha pesquisa eu tinha o Antônio Nova, a qual eu já tinha muita leitura, muita. Só que aí o Antônio Nova não dava conta da categoria de reconhecimento. Né? O Antônio Nova vinha com uma perspectiva de formação, e aí, se eu fosse só com a perspectiva de formação, não seria um trabalho filosófico, seria um trabalho pedagógico. É mais ou menos isso que eu estou sentindo no teu trabalho, enquanto sugestão. Que tu está no trabalho, mas não está no trabalho filosófico. Então, eu acredito que falta você encontrar justamente um filósofo que fala sobre linguagem, né, que possa te dar um respaldo sobre isso. Talvez, né? E aí, para você justamente pegar o conceito. Porque a partir do momento que eu encontrei o Porriquet, que aí eu não tinha estudo em Porriquet, eu comecei a estudar Porriquet no mestrado, que aí eu fui justamente estar desenvolvendo com o percurso do reconhecimento a minha categoria que faltava. Aí sim, eu pude falar sobre a filosofia na educação com a dimensão de docência, que aí Riquet não me dava base da docência, e por Riquet não me dava base e Nova não me dava base do reconhecimento. E aí eu fiz a casada com eles dois. Eu acho que está faltando isso para ti, para você encontrar uma sugestão. Perfeito. Muito obrigado, Simei.
De fato, sei lá, o Simão Rodrigues, em certo ponto, ele toca a linguagem em alguns contextos, mas eu acho que é uma opção a se avaliar. De fato, muito obrigado pela sugestão. Eu vou pesar isso e vou provavelmente colocar em prática. Muito bem, pode ficar à vontade, Alex. Ok, obrigado. Então, só para complementar o que a Cimei falou a respeito da proposta do Brenan, né, que eu acho que é um risco que todos nós talvez corremos lá no início da nossa pesquisa, e eu acho que todo mestrando do prof vai talvez tentar, né, quase cair nesse risco, seria de, ao invés de fazer uma pesquisa filosófica, meio que se encaminhando para uma pesquisa pedagógica, né, porque a gente está falando de ensino. Querendo ou não, a gente tem ali os aspectos didático-pedagógicos, mas aí a gente tem que realmente saber estabelecer o que é filosófico e como trabalhar isso, né? A Cimei colocou aí a experiência dela, né? Como ela conseguiu fazer isso. No meu caso, como eu estava trabalhando o John Rawls, né? E eu não conseguia ver como era que eu ia transpor o John Rawls para ensino, para didática. Meu Deus, como eu vou fazer isso? E aí foi na qualificação, veja só, na qualificação foi onde veio o insight, na verdade, foi uma proposta, né, de uma das avaliadoras, das professoras, a respeito da pesquisação, porque lá no meu trabalho ainda tinha uma espécie de lacuna metodológica, né, metodológica que eu digo no sentido de como eu estava conduzindo a minha pesquisa. E aí, quando eu encontrei esse elo, aí eu consegui, né? Porque ou o trabalho ia ficar muito filosófico teórico, né? Ia ficar ali naquele campo da abstração e tal, conceitos de John Rawls, ou eu ia transformar simplesmente o John Rawls em um conteúdo de filosofia para ser transmitido em sala de aula. E aí eu ia cair em dois erros, digamos assim. E aí, quando eu tive essa sugestão da professora com a pesquisação, eu consegui fazer isso. Então, de fato, como a Cimeide colocou, e ela fez um apontamento bem interessante a respeito dessa questão da linguagem, né? De você tentar encontrar isso, esse elo, mas isso é super normal, a gente fica angustiado, mas é um processo que eu acho que a maioria passa ou vai passar, mas vai dar certo. A sua proposta ela é muito interessante, ela é muito como é que eu diria? Aquela proposta que tira da zona de conforto, eu acho que isso é interessante, eu acho que isso é filosofia, justamente a gente buscar isso, né? Mexer com as estruturas. E quando eu li o teu título, né? Eu não consegui visualizar isso que você apresentou. E eu achei isso interessante, de eu não ter conseguido entender num primeiro momento, né? Às vezes tem gente que não gosta, que já quer entender tudo pelo título, né? Eu não. Eu achei interessante essa construção. Então, busque encontrar esse elo que falta para você conseguir conduzir essa pesquisa, né? Porque tem potencial, é muito interessante, eu acho que é uma proposta muito, muito, muito interessante mesmo. Muito bem, não sei se o Breno quer comentar alguma coisa. Se alguém tem mais... Pode falar. Não sei se eu tenho. Eu realmente queria agradecer, velho. Vocês estão me dando dicas muito valiosas e sendo muito abertos já a isso. Eu achei muito legal da parte de vocês. De fato, tá sendo um ambiente mais construtivo do que eu imaginei que fosse ser. Sabe? Obrigado de verdade. E vou utilizar tudo que vocês falaram enquanto referência para meu crescimento pessoal. Certo. Podemos dar continuidade. Não sei se alguém tem mais algum comentário a fazer sobre o trabalho. Podem ficar à vontade. Não temos? Só uma curiosidade também, de novo, Breno, agora me passou outra curiosidade aqui, porque a Diel falou da aplicabilidade
né? Como é que tu vai conduzir? Aí eu me pergunto aqui se essa aplicabilidade sua, né? Ela vai se fazer justamente dentro das escolas, né, da rede pública que trabalham, né, esse ensino. Sim. Então, provavelmente essa análise será feita exclusivamente na colônia penal onde eu trabalho, porque dado o contexto do recorte de ser colônia penal feminina, na região é a única. A mais próxima daqui estaria a 180 quilômetros e eu não tenho condições, sei lá, logísticas de me deslocar até lá. Sim, sim. Aí seria exclusivamente nessa colônia, certo? Penal. Isso, colônia penal, justamente. Eu tenho uma colega minha que está fazendo um trabalho também nesse sentido de penal, também de. Eu posso até depois ver com ela alguns materiais, né? Se tu quiseres, alguma luz assim, viu? Quero sim, muito obrigado. Muito bem. Mais alguém tem algum comentário, alguma sugestão a ser feita? Podem ficar à vontade. Então, uns 10 minutinhos. Não temos? Só mais uma sugestão, por exemplo, tu poderia definir por uma categoria que tu tá em uma categoria específica, a partir dessa categoria tu pensar o produto, né? Por exemplo, lá na minha pesquisa, que foi exatamente, eu peguei a partir da ideia de autonomia em Kant, e aí eu fui pensar um produto que envolvesse essa questão da autonomia em Kant, entende? Então, assim, eu pensei, e aí eu fui exatamente para as tecnologias. E eu pensei duas tecnologias, que foi Nearpod e WebCrash, mas essas duas tecnologias dando conta do conceito de autonomia. E aí tu poderia fazer a mesma coisa, eleger uma categoria, mas isso tudo poderia vir de repente com o teu orientador, e a partir dessa categoria que você elegeu, tu pensar o teu produto. Perfeito. Vou tentar construir em cima dessa outra dica também. Muito obrigado, Eliel. Muito bem. Mais algum comentário? Alguma sugestão sobre outro trabalho também? Podem ficar à vontade. Não temos? Tudo certo? Bom, acho que se ninguém tiver mais nenhum comentário, acho que a gente já pode ir encerrando. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Tanto quem apresentou quanto quem esteve como ouvinte. Foram apresentações muito boas, são pontos muito importantes, né? Para serem discutidos. Quero parabenizar a todos também, novamente. E é isso. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, acho que a gente pode ir encerrando. E eu só gostaria de confirmar com todos vocês a questão da divulgação, que acabou, acho que ninguém acabou comentando no começo da apresentação, todos estão de acordo, né, que pode ser feito. Se não tiver, é só sinalizar que a gente retira na edição. Não tem problema nenhum. Tudo ok? Todo mundo? Se puder fazer um joinha, assim, só para... Por mim, tudo bem. Ok. Beleza, então. Então é isso, gente. Muito obrigado. A presença, Vitor, vai ser automática? Estão Isso. perguntando. Isso, a presença ela será feita para quem apresentou o trabalho, né? Em breve, depois a gente irá enviar o certificado para vocês que estiveram presentes e apresentaram o trabalho e ficaram até o finalzinho, certo? Então, acho que é isso. Muito obrigado. Foi um prazer ministrar essa sessão e até mais.